Começou o episódio 5 do Trends, do Marketing na Era Digital, esse podcast fantástico que está cobrindo várias tendências e falando sobre o futuro do marketing. Comigo aqui hoje, Marta Gabriel, queridíssima Marta Gabriel, co-host, e o nosso convidado especial, Charles Schweitzer. Muito bom, cadê a sonoplastia? É isso aí! Palmas, olha, genial! E assim, deixa eu falar um pouquinho, né, do Charles, rapidamente, ele vai ter a oportunidade de se apresentar. Ele é Head de Inovação do Banco Carrefour, né? Professor do futuro, inovação e tendências na Inova Business School e coautor do Trends, Marketing na Era Digital, nosso grande livro que está disponível no Kindle. Daqui a pouco a gente faz o jabá do livro. Coautor do Manifesto da Inovação Aberta e co-host também de podcast, né? Duocast e o co-host do Trends News, que todas as sextas-feiras, 8 da manhã, no Clubhouse. Clubhouse não morreu, hein? A gente tá lá ainda. Crescendo. Que, por sinal, todos nós estamos presentes também no Trend News, todas as sextas, 8 da manhã, no Clubhouse. Muito bom. Mas, Charles, a grande pergunta, porque o tema de hoje é sobre o futuro do marketing, né? E os games, né? Como que os games impactam aí o futuro do marketing e o que você tem a ver com games, né? Então, conta rapidamente pra gente, né? Um pouco aí da sua carreira, um breve histórico e, principalmente, por que você é tão entusiasta de games? Tá legal. Bom, eu tô na minha 5ª carreira. Eu comecei em tecnologia, depois eu passei por inteligência de mercado, planejamento estratégico, inovação e a 5ª carreira, professor e autor pela Inova Business School. E os games começaram na minha vida, na verdade, numa fase onde eu era muito menino ainda, muito criança, com um Atari e o jogo Missile Command. E desde aquela época eu sempre gostei de jogar, mas eu comecei a me interessar também pelo que estava por trás. E aí descobri que efetivamente a indústria dos games era uma indústria que pautava o futuro, não só dos jogos, mas de todos os negócios, e aí inclusive o marketing. Então, acho que essa é a conexão e é por isso que eu sou tão apaixonado pela indústria dos games, mesmo não trabalhando dentro dela. Mas fala um pouquinho aí dessa seu histórico, né, com inovação, lá como Head de Inovação do Banco Carrefour, né? Conta um pouquinho lá do seu trabalho, o que você faz no dia a dia, para a galera aí que está nos vendo, né, nos escutando, entender um pouco mais, para a gente começar a fazer essa conexão aí com o futuro, né, e todas as tendências. Perfeito. Eu considero inovação ainda uma carreira nova, Kiso. Eu acho que ninguém da nossa idade é nativo de uma carreira de inovação. É claro que diversas empresas, diversos segmentos tinham dentro das suas estruturas as áreas de P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento. Indústria aeronáutica, indústria farmacêutica, etc. Mas a inovação ela renasceu com uma nova roupagem, né? E ela nasceu de novo quando surgiu o iPhone, e logo depois do iPhone surge a App Store, e virtualmente a gente consegue chegar com um aplicativo, com um solucionador de problemas a 7 bilhões de pessoas. Então, essa indústria, essa carreira, ela renasce em 2008, e a partir de 2012, na Leroy Merlin ainda, eu comecei a desenvolver um framework de inovação que contemplava o intraempreendedorismo e também a inovação aberta, as pontes com o ecossistema de inovação, então aceleradoras, incubadoras, startups, e de uma forma integrada juntar essas duas coisas dentro de um ambiente para a gente trazer inovação para as organizações. Depois de maturar esse framework, eu passei a dar aula sobre ele na Inova Business School e percebi que ele efetivamente cabia dentro de qualquer segmento, de qualquer indústria, e aí foi muito tranquilo para mim fazer uma transição desse framework dentro de uma empresa de varejo para dentro de um banco. E a prova viva de que dá certo é que eu já estou aí há praticamente 3 anos dentro do Banco Carrefour, trazendo resultados excepcionais, seja na esteira de intraempreendedorismo, seja na esteira de inovação aberta. Sensacional, fiquei super curioso para ver agora esse framework, hein? Então. Perfeito. Estamos curiosos porque você também vai querer ver. E daqui a pouquinho eu vou querer saber onde que a gente encontra mais sobre esse framework. Posso só fazer um parênteses aqui, que é bem legal, que a gente vê na fala do Charles,
que inovação é método, né? Que inovação você precisa de método. E isso é um dos grandes problemas que a gente tem de mentalidade de mercado, de confundir inovação com criatividade e não entender que o método, ele revela o caminho da inovação. Então, vê, tem framework, aliás, tem vários frameworks, várias metodologias, e saber articular isso alinhado com a cultura da organização faz toda a diferença nos resultados, né? Eu acho que a confusão, Marta, ela acaba existindo porque, de verdade, você só vai ter inovação quando você quebrar processos. Isso, é método. Se você tem um processo, então a entrada é conhecida, o processo ou o processamento é mais conhecido ainda, portanto a saída é conhecida. É a mesma. Se sai alguma coisa diferente aqui, é um erro ou uma anomalia do processo. Então, para fazer um produto diferente, para inovar, a gente precisa começar quebrando processos. As empresas são absolutamente rígidas aos seus processos. Então, você efetivamente precisa aportar algo novo, uma metodologia nova, um framework novo, para poder quebrar processos dentro de um apetite de risco que a empresa queira correr. Isso. E é isso que faz tanto o sucesso de intraempreendedorismo quanto da esteira de inovação aberta, a ponte com o ecossistema. Mas tem que ter esse, assim, essa mínimo de adesão para dor, né? Ou seja, quebrar dói. E aí também é legal falar isso porque isso mostra a diferença da criatividade. Você pode ter todas as ideias do mundo na ponta. Se você não mudar os processos para implementar, elas não vão funcionar. E aí que entra um grande problema que eu vejo, que é muita gente tendo ideia, muita coisa ali, mas você não consegue colocar em prática, né? Então a inovação tem que ser direcionada. Então é bem legal porque a gente vê pela sua fala como que de forma prática isso é instaurado, né? É necessário. Tem que gerar valor, né? Tem que gerar valor. Senão não passa de uma boa ideia. Você não passa uma boa ideia. Então, desse lado do lado da ideia, não adianta só você ter a ideia. Tem que implementar. E do lado do método, dói. Você tem que implementar mudando coisas, né? Então, se você não tiver disposição para essas duas coisas, não vai dar certo. A figura de linguagem que eu sempre uso é aquele novo monumento, né? Uma escada que foi construída em Manhattan, que é uma escada que vai de nada a lugar nenhum. Ela é super instagramável, todo mundo que vai lá vai subir, vai tirar suas fotos, mas dentro do ambiente corporativo, tudo é ROI. Inovação também tem que trazer resultado, mas existe um combinado com a organização, que não é o resultado de cada inovação, mas o resultado sobre todas as inovações. E aí, o outro combinado é, eu não vou perder tempo montando planilhas de Excel e slides de PowerPoint antes de desenvolver algo que está absolutamente dentro de um terreno desconhecido. Eu preciso definir, sim, o apetite de risco, de tempo e de dinheiro para poder desenvolver uma inovação e aí depois, no final, com as métricas daquela inovação, a gente toma a decisão se a gente rola alto ou não. Porque ali eu já sei, já consigo estimar qual vai ser o retorno sobre o investimento. Então, não pode ser uma escada para lugar nenhum e aí, parafraseando aí um outro podcast que eu gosto bastante, PPT não compila. Mas é bem legal isso que você está falando, Charles, porque quando a gente pensa no processo de inovação, na forma como que a gente faz, a gente acaba se perdendo no caminho. Então, a inovação, ela tem direcionamento, ela tem que dar retorno sobre o investimento, você tem que ter vários fazendo, porque um vai dar errado, aliás, a maioria vai dar errado, mas isso me lembra, um dos cursos que eu fiz no MIT, um cara que fazia... era uma disciplina de inovação, um cara que era parceiro meu, ele era da indústria aeronáutica. E aí é muito engraçado, porque o professor lá falando, não, tem que arriscar, tem que isso, tem que aquilo. Ele virou para mim, eu sou engenheiro também, né? Ele falou assim, não, mas é risco zero, a gente não pode, é risco zero e tolerância antiética zero também, né? Aí como é que eles fizeram? Que eu achei incrível. A empresa, $10 mil não é nada para uma empresa aeroespacial, então eles pegaram e deram $10 mil para cada engenheiro poder fazer pilotos do jeito que quiser, você não precisa explicar, você vai lá, pega $10 mil e monta o seu projeto. Se ele der certo, você documenta. Se ele não der, você só explica rapidinho, ó, eu fiz isso. O que aconteceu? Eles conseguiram fazer trocentos pilotos paralelos e inovar sem estar na produção, ou seja, agilizaram a coisa da inovação
e dentro de uma indústria com risco zero. Então, é isso que eu acho incrível, né, quando você começa a ver as soluções que as várias indústrias colocam, porque aquele discurso de, não, a gente tem que errar. Calma, tem hora que não dá para você errar nos graus que você precisaria para testar. Então, como é que você cria esse ecossistema, né? Mas isso que você falou também é método, né? Método, exatamente. Perfeito. E às vezes tem que legal. modificar o método para a sua área, né? Para o seu negócio, o seu método não vai ser igual ao dos outros. No mínimo tem que gerar conhecimento, né? Não deu certo, tem que gerar Isso, conhecimento. Muito bom, mas o que é inovação e o que tem a ver com os games, né? Porque, por exemplo, a primeira pergunta é, os games já estão aí há muito tempo, né? Então, Sim. quando a gente fala assim, tendência, o game é tendência, o game é futuro, o game é inovação. Não, mas espera aí, faz quantos anos que os games já fazem parte das nossas vidas, né? E na sua opinião, por que os games continuam sendo tendência e qual que é essa história toda do impacto no marketing, né? Não, legal. Eu acho que sempre vale a pena a gente se referenciar com outras metodologias, e aí eu normalmente gosto de usar o Hype Cycle do Gartner Boa. Isso. para olhar do ponto de vista do que é efetivamente uma tendência, onde ela está, né? Eu acho que os games já são uma indústria madura, ela percorreu já todo o Hype Cycle do Gartner, e a gente tem momentos históricos que marcam justamente o pico das expectativas inflacionadas, o vale da desilusão e agora esse platô de produtividade que a gente efetivamente vive. Então, só para citar rapidamente alguns desses momentos, né? Eu acho que Pac-Man claramente foi um pico, né, de expectativas inflacionadas. A gente teve N fliperamas crescendo a taxas de 4 dígitos percentuais e depois uma derrocada ali, né, um vale da desilusão com o lançamento do cartucho ET para o Atari, que depois foi enterrado no meio do deserto. Uma grande produção de cartuchos enterrados no meio do deserto. Tem várias histórias, acho que bastante interessantes. Mas o legal do game é que ele acaba também, de alguma certa forma, moldando comportamentos. Eu vou citar já uma autora que eu gosto muito, que é a Jane McGonigal, e ela fala muito sobre que tipos de comportamento os games estão gerando hoje, né? Ela aborda isso de uma forma geral, falando sobre senso de propósito. Todo game tem. E você, quando começa um game, por pior que seja o seu personagem naquela etapa do jogo, nível 1, sem armadura, sem escudo, sem espada, você não questiona, você simplesmente se lança em direção ao propósito. É um senso de propósito muito, muito forte. Depois um senso de comunidade muito forte. Então, você se agrega, se agrupa com outras pessoas que têm o mesmo interesse que em você. E hoje, né, depois da internet chegando junto ao mundo dos games, você cria verdadeiras comunidades online, né, trabalhando em cima de um mesmo propósito, às vezes em conjunto, às vezes contra outros players, enfim, mas sempre se divertindo. Então esse tecido social que se forma é bastante importante. E os games trouxeram uma coisa que para nós hoje, vamos pegar o mundo corporativo, né? A gente sempre cita e reclama de falta de feedback. Games têm feedback instantâneo. Se você estiver fazendo algo certo dentro do jogo, o seu personagem evolui de nível na hora. Se você estiver fazendo algo errado, você sabe exatamente na hora que você está fazendo algo errado. Então, isso criou um senso de urgência a respeito dos feedbacks. A gente tem que respeitar esses aprendizados que todos nós temos dentro desse universo para incorporar realmente dentro do mundo corporativo. Por que talvez as novas gerações demandam tanto dentro do ambiente corporativo feedbacks constantes? Porque estão acostumadas dentro de uma lógica que traz feedbacks constantes. Agora, para além disso, né, existem N outros aspectos que a gente pode explorar, mais específicos, mais atuais, dentro de outras plataformas que, inclusive, foram criadas para servir ao mundo dos games, como o caso do Discord, que tem uma série de robotizações de processos que meninos, meninas de 12, 13, 14 anos estão aprendendo a fazer e dão aula para profissionais de mercado que tentam desenvolver a mesma coisa para rotinas contábeis, rotinas jurídicas, etc., dentro dos nossos ambientes. As nossas crianças estão aprendendo a programar e robotizar atividades dentro de sistemas onde elas se sentem motivadas por um propósito.
Tem mais duas coisas interessantes, Charles, que no game as pessoas estão num estado de entretenimento e lazer, elas engajam, então o resultado de quando você está praticando algo por prazer e não por dor ou por necessidade, também muda o resultado, isso faz uma diferença grande. E o Pierre Levy, a gente está falando agora, né, que nem o Kiso falou, desde quando? Pierre Levy, o livro dele... Eu esqueci o nome do livro dele que fala sobre cybercultura. O livro dele do final dos anos 90, ele apontava já aquela discussão de multimídia, etc. Ele falava que o game era o maior exemplo de multimídia, porque ele inova antes de todas as outras áreas e ele testa todos os equipamentos, até eu acredito que é por causa do engajamento que o game causa, a indústria de game tem que trazer um resultado bacana. Então, quando você falou do feedback, eu lembro que há um tempo atrás a gente estava analisando um sistema do que ia fazer, não ia fazer. Na indústria de game, se o cara atira, não pode esperar 0,1 segundo a mais. Atirou, não pode ter delay. E tem que ter o resultado ali na hora. Então, a indústria de game tem puxado nos últimos 20 anos a indústria de tecnologia, de usuários. Eu dei aula para design de games durante alguns anos na primeira década desse século. Não é só isso, além da parte de tecnologia, a interface com o usuário, além da parte de interface com do usuário, colaboração, da mesma forma que os esportes aumentam a resiliência, os games aumentam a colaboração, porque você não consegue, a maior parte dos games são hiper colaborativos, então eles puxam a indústria. É incrível, impressionante como a indústria de game traz os padrões, aí muda os comportamentos que retornam nos padrões, né? Acho que um exemplo disso é o que todo mundo está configurando como metaverso, né? Isso. Os mundos virtuais e tal, o estilo Roblox, Fortnite, né, e tudo mais, puxado pelos games. Então, assim, a gente vislumbra o metaverso baseado nos games, né? Baseado naquilo que a gente já está sabendo. O game é que dá o tom do que seria um mundo 3D. E veja como isso afeta a nossa percepção aqui, né? Quando você começa... A Second Life não era game, mas era uma segunda vida, né? Você pode ter tudo lá. Pode ter game, pode ter tudo, como pode ter no Horizon também. Mas o interessante é que o fato de você ter funcionalidades lá para o seu avatar, de fazer zoom, a gente comentou isso aqui em alguns momentos, você fazer um clique, você olha e já faz o clique para tirar uma foto, você teleportar, você poder entrar num lugar que você não precisa, você poder voar, por exemplo, que é uma coisa que todos nós, imagino que queiram, né? Quando você está aqui nesse mundo físico, tangível, eu estou falando isso de 15 anos atrás, né? Eu sentia falta dos recursos que eu tinha lá. Então, você acaba tendo um driver para transhumanismo. Você começa a querer incorporar a tecnologia no seu corpo, nas suas atividades do dia a dia. Perceba como isso é um grau além do que a gente já faz de forma mental, né? Eu brinco que se você começa a usar um editor de texto, depois de um tempo, você não vive mais sem aquelas funções, você incorpora, né? É a mesma coisa, imagina quando a gente começa a estar muito lá dentro. E isso explica, inclusive, o vício. Isso explica, você começa a resolver problemas do mundo físico dentro do game, você dá funcionalidades que você não tem aqui, você se torna um super-homem lá dentro, uma super-mulher, um super-ser. Voltar para cá é triste, né? Tem 3 coisas importantes aí, né, Marta? O game é uma das atividades que geram estado de flow. Isso. Exatamente como esporte, exatamente como música, etc. Você consegue, sim, fazer uma imersão completa a ponto de se distanciar de tudo que tiver ao seu redor. Então, game é uma atividade que gera estado de flow. Games podem ser uma plataforma para lançamento e teste de features de produtos ou até mesmo de produtos. Eu vou dar um exemplo que eu adoro. Eu gosto muito de jogos de carros, né? O Gran Turismo é uma grande plataforma de teste de carros. E o Gran Turismo 6, ele trouxe uma feature nova que era de um carro de luxo, de uma Mercedes, mas para todos os carros, que era o Blind Spot Alert. Então, toda vez que tivesse um carro do seu lado, acendia um triângulo laranjinha do lado da tela, onde tinha um carro, para indicar que tinha um carro do seu lado, para você não bater no carro. Isso acabou depois sendo exigido por governos nórdicos como um equipamento de série dos carros, e vários outros carros começaram a usar, a ponto de virar uma peça sobressalente que você pode instalar em qualquer carro. Se você tiver hoje um carro antigo, placa preta e etc, e você quiser implantar isso, você pode. E você testou primeiro dentro de um universo como esse,
né, um metaverso do Gran Turismo. Então acho que isso é uma coisa muito importante para o marketing, realmente testar features de produtos ou até produtos realmente novos. Eu acho que vai acontecer muito isso quando a gente fala do Roblox, por exemplo, a Nike Land, né? No Roblox. Eles vão lançar muitos produtos lá primeiro, pelo menos em questão de design, né? Para ver se o design pega do sneaker, né? E se pegar, vamos colocar isso na prateleira de verdade, porque vai vender bastante, né? A Starwood Hotels, em 2008, 2009, fez um hotel inteiro no Second Life, numa ilha, que era para ver como que a geração Z se comportava com relação a hotéis. E depois várias das features que o pessoal dava de feedback ou da forma como usavam, imagina, é um hotel para avatar, né? Então você está dentro de um ambiente e agora ainda quando a gente usa o óculos, você realmente fica imerso, é incrível a experiência. Mas na época você navegava, na realidade você operava o seu bonequinho ali, né? Então veja o link que isso tem com o seu interior que você projeta no seu avatar. Até não sei se em algum episódio aqui a gente falou do avatar, não sei se o Charles quer falar, mas não sei se você sabe, inclusive, Charles, porque às vezes a gente fala tão naturalmente, né, do avatar, que ele, na realidade, você incorpora um Deus, né? O avatar vem dessa... Então a gente se entrega mesmo, né? Aquilo que o Charles falou, você fica em flow. Agora tem uma coisa, acho que Só fazer um parênteses, desculpa te interromper. Cavaleiro da Lua, da Marvel, que tá agora na Disney, fala sobre Avatar, nessa incorporação dos deuses, né, egípcios. Ah, que legal, então, trazendo... Acho que agora a galera já sabe o que é. Agora já sabe o que é, explicado ótimo, então tá bom. Eu quero voltar um pouquinho no tempo, agora voltar um pouquinho na história, voltar para a década de 70, talvez 1974, falar de novo de games, mas dessa vez de uma forma totalmente analógica. RPG? Dungeons and Dragons. Isso, que é RPG. Você estava criando ali o seu avatar e você ficava completamente imerso dentro de um universo analógico. Mas o ponto é que aquele avatar, ele era criado dentro de um sistema que tinha alguma aleatoriedade. Você jogava dados para compor os status do seu personagem. O que está acontecendo hoje dentro dos metaversos disponíveis é que você pode comprar as características que você quer ter dentro do seu personagem. E aí entra de novo uma questão ligada ao marketing dentro desses universos e dentro do universo dos games, com certeza, para você criar as proficiências, as habilidades, a força, a destreza, a velocidade, a capacidade de voar e etc. Então tá tudo disponível hoje como um elemento de compra, um elemento mercadológico para você compor o avatar da forma como você quiser. A diferença nesse cenário hoje é que, muito provavelmente, esses ativos que você está comprando, que são ativos digitais, eles deveriam e provavelmente serão portáveis entre universos, entre plataformas. A gente comentou até a gente teve um episódio aqui sobre metaverso, né? Por que a gente está falando tanto agora de metaverso? Justamente por isso. Porque agora, com o blockchain, você consegue, e os NFTs, você, teoricamente, ainda não está fluindo do jeito que deveria ser, mas você consegue portar entre um e outro. E aí começa a valer muito mais a pena, né? Porque você faz uma vez só a sua configuração de avatar, não fica em cada plataforma fazendo diferente. Isso também está muito ligado com a identidade, de você ser diferente em cada um. Você tem que ser diferente quando você quer ser, não quando a plataforma te impõe restrições e limitações com relação à sua forma ou performance. Então isso também potencializa muito mais, porque você tem até muito mais vontade de pagar mais caro por algo que você vai ter em todas as plataformas. E aí eu fico imaginando, né, na hora que essa fluição ou tiver eu acho que vai ter que ter algum tipo de standard, algum link aí de APIs, o que você ganha numa também valer na outra, né? Que você cresce num lugar e como é que você é reconhecido no outro também, né? Então eu acho que as NFTs vão fazer esse papel, né? De fazer esse link. De você ter ali a sua roupa, né? E você poder, de fato, transitar com a mesma roupa. Igual ou aqui, poderes né? também, né, Rafa? Ou poderes. Imagina que você ganhou um grau de educação no marketing, na era digital, e você lá é expert. E aí, quando você entra num outro curso qualquer, você é reconhecido com todos os tipos de formação que você já teve, sem ter que explicar tudo do zero de novo, né? Então, isso seria incrível, e aí vem a fluição do on e do off, porque se eu for dar aula numa universidade, Charles sabe disso, você também sabe disso, a quantidade de coisas que tem que ficar replicando, copiando, já está lá, né? Já está validado, inclusive, é incrível. E sabe onde isso começou de novo?
Universo dos games. Vou citar aqui Skylanders Giants. Skylanders Giants foi um lançamento da Activision há bastante tempo atrás, mas que foi o primeiro game, acho que realmente popular, que permitia a portabilidade entre plataformas. Então, não importa se você estava jogando no Wii, no PlayStation, no Xbox, o progresso do seu personagem era salvo numa miniatura de um personagem que bastava você levar para casa do seu amigo, do seu primo, de quem quer que fosse, você podia levar o histórico daquele personagem. Que legal, e a evolução miniatura física. Física. Que nem se fosse um pendrive, na realidade. Exatamente. Nossa, só que ele tinha alguma forma de reconhecer, porque era uma plataforma conectada via USB e você colocava essa miniatura física em cima então ela dessa tinha plataforma. Tipo de conexão, entendi. Tinha algum tipo de conexão ali que fazia essa leitura e te permitia portar isso. Nossa, que legal. No fundo, o que a gente vai ver, talvez mais pra frente um pouquinho, vou imaginar aqui, mas pensa num jogo como, por exemplo, Mortal Kombat. Mortal Kombat a gente joga com os personagens que ali estão disponíveis. Mas por que não, de repente, imaginar uma batalha entre Darth Vader e Batman? Né? Se a gente for dono desses ativos digitais a gente consegue e a gente tiver uma plataforma como essa, a gente vai poder levar o histórico desses personagens para lá e ver coisas que a gente jamais veria se essas coisas não fossem nossas, de propriedades nossas, investidas por nós e proporcionadas por esse ecossistema mercadológico que vai ser criado em torno disso. Tem que estar feito o ecossistema, né? Mas é bem bacana. Não foi o que a gente praticamente viu no Jogador Número 1, né? No filme, É. né? Você vê lá o Chuck andando, Isso, o Robocop andando, tá todo mundo lá. Por quê? Porque ele é dono daquele ativo. Exatamente. No mesmo E aí ambiente. você cria o seu universo, né? Então isso também que é uma coisa interessante, que eu tenho até uma reflexão, uma questão, na realidade, filosófica de a gente começa a poder criar a realidade que a gente quer, do jeito que a gente quer, onde a gente quer. E aí talvez a gente comece a não ter mais o que a gente chama de realidade, né? Porque a realidade a gente combina. E se a gente não combina mais... A realidade é uma mentira combinada, na realidade. Porque a gente não consegue ver tudo, é o que a gente consegue. Imagina quando cada um vem numa coisa diferente, quando cada um está agindo de forma diferente, cada um está num universo diferente. Isso tem questões bastante interessantes, né, para o futuro da humanidade. Aquela primeira questão que era o seu filho está navegando na internet, você não está entendendo, isso é uma coisa já de 10 anos atrás. Na realidade, você que não está entendendo o que ele está fazendo lá, mas ele está num outro mundo, né? Quando você coloca o óculos, você está num outro mundo, você tem algum tipo de integração com aqui, fluindo de lá para cá. Imagina cada um de nós escolhe o mundo que está, você tem um potencial gigante aí de criatividade, de fazer o que, mas também de dificuldade no nosso tecido da realidade. E deixa eu fazer uma pergunta super importante aqui, né? O quanto dos games, principalmente a gamificação, vamos dizer assim, né? É importante para tudo que a gente está vivendo hoje, desde do produto, né, da interface, vamos dizer, num sistema, ou até mesmo no dia a dia de trabalho incorporado ali no escritório, né? A gamificação, o quanto que você acha que isso realmente é importante para ser adotado por todos? É possível ser adotado por todos ou tem uma restrição, assim, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que é super possível, e se a gente pegar esses 3 elementos que a Jane McGonigal coloca, né, de propósito, tecido social e feedback instantâneo, eu acho que se a gente traz esses 3 elementos, a gente consegue implantar isso em qualquer realidade. E vou dar um exemplo concreto, materializado dentro do Banco Carrefour. 13 de março de 2020, pandemia. De repente a gente foi obrigado a todo mundo ir para casa e trabalhar de forma remota. Ninguém tinha esse tipo de experiência e a gente nem pode chamar de trabalho remoto. Eu acho que a gente tem que chamar de trabalho pandêmico, porque era uma realidade que... atípica. Realmente a gente ficou enclausurado e a gente não sabia como trabalhar dentro dessa realidade. Nós contratamos uma startup para desenvolver um game para nos ensinar a trabalhar dentro desse cenário. E durante uma semana, todos nós tínhamos missões que iam desde qual é o seu look do dia, poste uma foto dentro da plataforma do game. E por que o look do dia? Porque a gente sabe que se a pessoa tomar banho, fizer a barba, trocar de roupa, ela vai ser muito mais produtiva do que trabalhar de pijama. Poste uma foto da sua estação de trabalho. Então, trabalhar sentado em uma mesa, de forma confortável, etc., é muito mais produtivo do que num sofá, numa cama, etc. A gente estimulava reuniões
que permitiam a integração de pets, de filhos, de cônjuges e etc. E todas essas missões pontuavam. O banco foi dividido em 5 equipes, havia uma competição, e os grupos que mais pontuassem seriam os maiores doadores de cestas básicas para uma entidade que precisava muito, obviamente, dentro desse cenário que a gente estava vivendo. Então, se é possível gamificar até o trabalho pandêmico, eu tenho certeza que diversas outras coisas dentro do ambiente corporativo são possíveis de ser gamificadas, mas a gente tem que respeitar sempre 3 coisas: propósito, tecido social e feedback instantâneo. Tem um estudo de cérebro bastante interessante que fala que o maior motivador para o nosso cérebro é a competição. É o maior motivador. E não importa que seja contra os outros ou contra você mesmo, né? Então, pode ser ruim, pode ser predador o processo, mas pode ser contra você mesmo ou com metas que são para a melhoria do mundo. A Jenny fala sobre isso também. Ela é do IFTF, né? Eu adoro o trabalho dela. Aliás, de todo mundo lá, eu adoro. E isso é uma coisa que as pessoas começaram a usar bem também com os hackathons. Então, o que é o hackathon? É uma competição de nerds que estão com uma causa maior e todo mundo pela mesma causa. Alguns vão ganhar, outros não, mas todo mundo ganhou com aquela experiência. Então, isso é uma coisa que os games têm de fantástico, porque eles são um motivador natural. Eu até brinco que se você pegar um grupo de crianças e falar assim, vamos brincar de desenhar? Tem um engajamento. Agora, se falar, quem fizer o desenho mais bonito vai fazer tal coisa, e às vezes os prêmios não precisam ser nada, é social. Quem fizer o desenho mais bonito vai recitar alguma coisa aqui na frente, né? Então tem isso, e a outra coisa também que é legal a gente falar, que todo mundo gosta de algum jogo porque o nosso cérebro foi configurado para ter algum tipo de objetivo, mas não é o mesmo. Então, se você pegar, por exemplo, o meu filho, ele adora jogos também que são de luta, de futebol, de não sei mais o quê. Minha filha gosta de Tetris e Mines. Então, também saber qual... Por isso que a diversidade, a pluralidade, eu gosto muito dos mundos 3D, porque eles permitem que cada um entre e engaje no tipo de jogo que é bom para você. Então, tem pessoas que gostam de jogos mais de desafios, desafios intelectuais, outros de desafios mais físicos, etc. Mas perceba, você consegue engajar se você escolher o jogo certo para o tipo de objetivo certo. Você engaja todo mundo para uma coisa do bem, que é um dos TEDs da Jane também, que ela fala que a gente está desperdiçando horas de jogo com coisas que não tem nada a ver, a gente poderia gastar para resolver problemas. Isso, e na verdade, né, a ideia de implementar elementos de jogos em coisas que não são jogos efetivamente, né, que é a gamificação. Vocês estão falando aqui, eu tô começando a pensar, cara, isso aqui é exatamente o feed de uma plataforma de rede social, porque... Com certeza. Como é que eles pensaram naquele feed? Quanto melhor você fizer, ou quanto mais você fizer, dependendo da plataforma, posts, mais likes você ganha. Mais seguidores você ganha. Querendo ou não, é a história da competição que você falou. Isso. E aquilo fica, né, o cérebro fica naquela competição de ter que fazer um post melhor, sei lá, que engaje mais. Tem mais uma coisa de cérebro que também é interessante, quem usa muito bem a Pandora, que é você colecionar. O nosso cérebro, ele quer completar as coisas, né? Então, quando você tem uma coleção, você fica desesperado querendo finalizar. E aí eles lançam outra coleção e outra coleção. E a Pandora junta isso com as experiências. Então, já tem a competição, porque você vê a pulseira de uma, a pulseira de outra, e cada pingente custa, né? E as experiências de cada um naquilo, a exclusividade de alguns elementos, e quando termina aquela, sempre tem alguma em paralelo que começa. Então, é um jogo infinito, né? Que nem a vida, né? Você tá falando de Pandora ou de Pokémon GO agora? Ou de skins do Fortnite. Olha, eu sou BFF do filho dele no Pokémon GO, tá? É verdade, Pokémon GO aqui é serious gamers aqui. Mas é isso, né? O Pokémon GO tem uma série de possíveis objetivos dentro do jogo. Isso. Não necessariamente você é um player com o mesmo objetivo de outro lá dentro. Alguns players têm o objetivo de simplesmente completar a Pokédex. Isso. Outros têm o objetivo de pegar o Pokémon Shiny, que ele tem uma cor diferente. Isso. Outros têm o objetivo de simplesmente subir de nível até o último nível possível. Isso. Então, dentro de um mesmo jogo, você pode ter diversos players com objetivos diferentes. E aí são jogos que permitem diferentes propósitos, inclusive. E isso é muito interessante dentro do mundo dos games. Perfeito. Na verdade, a vida é um jogo, né? Então... A vida é um jogo, por isso que o jogo engaja tanto. É o jogo da vida. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Um mito. Existe algum mito
nessa indústria de games, ou quando a gente fala de games no marketing, né? Sei lá, alguma coisa que as pessoas sempre falam besteira. Acho que Pokémon GO é um grande mito, porque todo mundo acha que Pokémon GO já morreu, e é um jogo com uma receita extremamente saudável, que passou por uma grande adaptação dentro do cenário de pandemia para permitir você continuar jogando sem os deslocamentos. Então, passes de raid à distância, enfim, quem joga sabe do que eu tô falando aqui. Mas esse é um primeiro grande mito. Segundo mito que eu acho principalmente ligado à indústria de marketing é que de alguma forma se cunhou a expressão de que o marketing dentro dos games é algo intrusivo e que o gamer não vai gostar de propagandas dentro do jogo. Então, um cuidado muito grande com isso, porque existe a forma certa de fazer isso. E eu acho que o terceiro grande mito é que jogo é coisa de criança. Isso é verdade. Jogo é coisa de criança, então assim, meu público não joga, né? Meu público é o público do Jornal Nacional ou da novela. Opa, pera lá. O seu público está jogando sim. Não, é muito para adulto, né? Hoje em dia, né? Acho que é muito mais para adulto que para criança, inclusive. Há 10 anos atrás, a quantidade de mulheres acima de 40 anos que jogava já era enorme e aumentando, né? Então, já começava, mas ainda era uma coisa nichada, as pessoas não... Agora, não tem mais essa desculpa. E eu acho que um dos grandes mitos, de maneira geral, com relação ao jogo, é as pessoas acharem que elas não gostam de jogar alguma coisa. Porque quando a gente é criança, você gosta de jogar um monte de coisa, né? Aí você vai crescendo, presta atenção, a gente para. Eu era atleta, eu jogava xadrez, eu jogava, assim, adorava. Aí você começa a não ter com quem jogar. Então, eu parei de jogar tudo. Aí você... A verdade é que a Marta ganhou tudo. E aí não. Aí não tinha mais, né? Não. Como? Tem coisas que eu sou boa, tem coisas que eu sou muito ruim. Mas eu gostava do prazer de jogar. Você começa a não jogar mais, aí fica aquela coisa, adulto não gosta, né? Se você colocar o jogo certo, para a pessoa certa, eu acho que esse mito de que tem algum jogo, às vezes em palestra, em aula, a gente pergunta, aí a pessoa fala, não, eu não gosto de nada, de nenhum jogo. Fala, não tem jogo certo para você, então... E Marta, vou te trazer um dado que acho que você vai gostar. As mulheres superaram os homens em número de jogadores no mundo. Eu imagino. Esse talvez seja um outro mito também. Que homens jogam mais, que homens jogam... Não, hoje o número de players no mundo já é superior. Mulher é superior a homem, né? Sensacional. Vamos falar das oportunidades, né? Porque agora a gente já está começando a entrar no lado positivo dessa história, né? Que você colocou, puxa... As marcas, né, são intrusas dentro dos games, os gamers gostam de marcas ou de propaganda. Então, quais são as oportunidades e como fazer direito, então? Legal. Bom, a primeira coisa, eu acho que são os skins, né? Então, você pode oferecer skins dentro do jogo e esses skins podem ser tanto para o seu avatar quanto para decoração, né? E acho que é interessante porque a gente é apaixonado por determinadas marcas no mundo real, a gente obviamente vai gostar também de ser apaixonado por essas marcas dentro do mundo digital e do mundo dos games. Então, skins certamente são uma possibilidade de você fazer isso. Outra forma de você fazer é ser um elemento do próprio jogo e permitir ser um elemento dentro do próprio jogo para você se beneficiar com isso. Falei aqui de Gran Turismo. As grandes marcas de carros precisam estar representadas dentro desse jogo. Volkswagen, Ford, Fiat, Mercedes, Porsche, Ferrari. Se eu quiser lançar um jogo, eu preciso, né, obviamente, ter ali essas marcas representadas. E eu, como marketing de uma dessas empresas, eu gostaria de ver a minha marca representada lá e não figurar de uma forma anônima ali dentro. Outra forma é ajudar o player no seu desafio. Então imagine que você está numa fase do Candy Crush e falta um movimento para você passar de fase. O movimento está ali na tela, mas você não tem mais aquele movimento disponível. Você assistiria uma propaganda de 15 segundos para se livrar dessa fase? Certamente que sim. E aí nessa repetição de diversas propagandas que ajudam o player no momento em que ele precisa e ele escolhe voluntariamente assistir a propaganda, isso é genial. Qual é a forma errada de fazer propaganda para mim dentro dos games?
São jogos criados para exibir propaganda. Toda vez que você passa de fase, você tem que assistir uma propaganda. Você está interrompendo E punição, né? o flow do player. Então, não interrompa. Deixe a sua propaganda disponível para ele assistir quando ele achar que é importante para ele, para ajudar ele dentro do jogo. Né? Essa talvez seja a melhor forma de fazer propaganda. Agora, você pode, sem dúvida nenhuma, criar elementos vivos dentro do jogo. Media out of home, que a gente vê, ponto de ônibus, etc. Tudo isso faz parte de um universo de games. Você pode estar lá. O iFood recentemente fez uma coisa assim, né? Você pode ter a sua bicicleta de entrega de comida dentro de determinados jogos. Verdade. E então é uma forma assim muito, muito fácil, lúdica e interessante de você estar lá dentro de uma plataforma de jogos e fazer com que a sua marca esteja representada sem atrapalhar o flow do gamer. Não, e eu vou citar aqui alguns exemplos, né, disso. Um foi do Santander, no São Paulo Fashion Week de 2021, que os modelos físicos estavam vestindo skins do Free Fire. Então, assim, eu lembro. pra você Perfeito. ver, né, não é só dentro do game, né, é dentro do nosso mundo mesmo, fazendo alusão aos games, até pra divulgar também o game, né, mas tendo essa integração entre os dois mundos. Metaverso. Havaianas no Fortnite, que criou o mapa do chinelo, né? E aí eles lançaram, se não me falha a memória, 3 edições exclusivas do chinelo, né? Com o design ali do Fortnite. Fizeram um dia chamado Havaianas Fortnite Day, hashtag tudo, live stream no Twitch, convidaram um monte de influenciadores e todo mundo que postasse que estava lá no mapa do chinelo, um stories com a hashtag e tal, ganhava desconto para comprar na real, né? Comprar no e-commerce aquele chinelo. Então, eu gosto desse exemplo porque ele tá pensando na jornada como um todo, né? Pensando como marca, né? Eu estou dentro do game, mas eu também tô convertendo. É o que você falou do ROI, né? Tem que ter o ROI também, não pode ser só a Huawei lá, estamos lá. A Amaro também fez isso no Animal Crossing. A Amaro criou, né, a Mara, né, um avatar da Mara, lá na ilhazinha dela, e convidou os consumidores para criar as suas roupinhas. E as melhores roupinhas viraram, de fato, peças verdadeiras ali na gôndola, né, no e-commerce. A gente está vivendo um mundo hoje com dark stores e dark kitchens. Isso. Que você entra, por exemplo, num aplicativo de comida, de delivery, e aí você pede, enfim, tem uma marca qualquer associada. E, na verdade, muitas vezes tem 3 ou 4 restaurantes que são exatamente a mesma dark kitchen que vai entregar para sua casa, só que estão disfarçadas de 4 marcas diferentes, às vezes com 4 variações de cardápio. O que eu achei super interessante foi que, recentemente, lanchonetes que foram criadas dentro dos jogos viraram lanchonetes dentro dos aplicativos. A Avalanches foi uma dessas e passou a entregar o hambúrguer que você podia consumir dentro de um jogo na sua casa, entregue a partir de uma dark kitchen que era sem marca. Não estava associado a uma grande rede de hamburguerias. Então, a partir de dark kitchens, você entregava o Avalanches. Você consegue, que é bem legal, né? Aliás, o nome ficou bacana. Mas só pra gente ver como isso já era uma necessidade lá de trás, eu lembro, de novo, Second Life, que surgiu uma empresa para imprimir os seus avatares em 3D. Porque você gosta do seu avatar, você criou o seu avatar, ele é diferente de você. E aí você quer ter no mundo físico uma coisa tangível daquilo que você é. Então veja essa fluição, é isso que é, né, o incrível desse processo. Até a gente estava comentando o filme Matrix 4, que tem um monte de coisa que nós não gostamos, mas... Você foi humilde agora. Mas o mais legal foi que nenhum outro isso surgiu, porque quando falam de download, upload, é sempre do humano, né? E o fato de um sistema poder ser incorporado aqui para interagir com a gente foi a coisa mais legal que eu achei que teve no Matrix 4, que é isso, essa fluição, né, de lá e aqui. Você falou de hambúrguer, né? Me lembrei do case da Wendy's no Fortnite, que eles criaram, né, o personagem da Wendy's, que ela ia lá e quebrava todos os freezers, de tudo quanto é lugar que tinha freezer, né, no jogo, né, em qualquer lanchonete que tinha freezer. Por quê? Porque eles estavam fazendo uma ação de divulgação de que o deles era um hambúrguer de verdade, que não era congelado, que era carne fresca, né?
E eles fizeram a transmissão, e aí é uma prova de que os gamers gostam das marcas, porque foi assim, um alvoroço, todo mundo querendo assistir ela e todo mundo indo lá ajudando ela a quebrar os freezers, né, e tal. Mas porque Como tá uma alinhado, revolução, né, né? Rafa? Não acha? Porque o que o Charles falou, tá alinhado com as duas coisas, né? Com a dinâmica do jogo, os gamers, eles valorizam esse tipo de coisa, e aí você consegue fazer o personagem ou a marca atuar dentro daquela cultura. Aí você viraliza, o povo adora, abraça, né? Então, a mesma coisa, a gente está falando disso de games, mas perceba, a gente aprendeu isso, a gente discute banner na publicidade e propaganda intrusiva há quanto tempo, né? Desde que a gente começou a ter mais propaganda e a coisa fica... E a gente continua tendo, eu não sei que dia agora, eu estava vendo no YouTube uma coisa que eu tinha que ver e estava interessada no fluxo, eu estava em flow, analisando aquilo, estava tendo... De repente aparece um treco lá na minha cara falando, né? Aqueles banners no meio do caminho. E você tem que ver aquilo, esperar 4 segundos para dar sequência. Eu falo, isso é um desserviço, eu odeio essa marca que aparece aqui. Então, esse tipo de entender a lógica para estar alinhado, está muito ligado também, na minha opinião, com os perfis de pessoas, o que você está entregando. E aí tem uma frase do Quintana que eu adoro, que é assim, em vez de você correr atrás das borboletas, cuide do seu jardim, que aí elas vêm. É muito isso que a gente está falando, né? Cuide do seu jardim. Se você fizer uma coisa atrativa para eles, aí você não precisa empurrar nada. Eles vêm atrás do seu produto, que é o que a Nike faz. E o propósito pode ser o atrativo, né? O que você estava colocando, que é um dos principais elementos, né? Perfeito. Me lembrei de um case meu. Posso contar? Lógico, a gente quer ouvir. Não, me lembrei de um case meu. Nem estava no roteiro aqui, mas eu lembrei. Porque tem esse lance do propósito, né? E tem esse lance do contexto também, de fato estar naquele momento certo com as pessoas certas, né? Foi para preservativos Prudence. Na minha época de agência, né? A gente estava pensando, era o dia 1º de dezembro, dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à AIDS. A gente falou, pô, não vamos fazer mais uma campanha para colocar a fitinha lá, aquela coisa parece institucional, parece campanha do governo, né? Não, vamos fazer alguma coisa que de fato a gente ajude a combater, né? Bom, como? A gente foi fazer pesquisa e tal e entendemos que a maior faixa etária que contraía o maldito vírus era a galera nova, não era a galera velha. A gente sempre tinha aquela máxima, né? Não, é pessoas desinformadas, né? E tal. Não, muito pelo contrário. É porque os novinhos não viram seus heróis morrendo de AIDS e aí não se preocupam com isso, né? Então a gente fez uma ação, a gente criou um jogo baseado no Pac-Man. Olha só, a gente criou um jogo baseado no Pac-Man para celular, para mobile, porque a gente viu qual é a plataforma que essa galera usa de 14 a 19 anos, né? Putz, é o game ali no mobile, né? O console deles é isso aqui, né? A gente criou um Pac-Man e vários preservativos e atrás do preservativo um QR Code para baixar o jogo. E a gente foi pra rua vestido de personagens, a gente criou os Troopers e as Troopettes, todos eles paramentado de militar, porque a ideia era vestir o capacete, né? Analogia, vestir o capacete, vamos pra guerra e vamos combater a AIDS. A gente criou, em vez do fantasminha do Pac-Man, era o vírus da AIDS, né? E as frutinhas lá, na verdade, eram os preservativos. Então você tinha que pegar o preservativo e aí o vírus da AIDS virava uma pessoa que você podia comer. Na analogia. Mas a ideia é, se você pegasse ali o preservativo e jogasse de fato, cada jogador a gente ia doar um preservativo para uma instituição que estava ali ajudando a combater a AIDS, etc e tal. Então tinha o senso de propósito, era legal, a galera entrava no flow e tava ajudando de verdade, né? E jogando. A gente teve 40 mil pessoas jogando no dia 1º de dezembro. E foi um puta case, assim, que junta marca, propósito, contexto, né? Entendendo o público. É isso aí. Nossa, muito legal, Kiso. Tem um outro exemplo também que vai nessa linha do propósito, porque a gente falou que a competição já engaja, né? A Unicef tem aquelas pulseirinhas para fazer exercício. Então, qual o problema? Nos Estados Unidos, as crianças têm problema de obesidade e na África elas têm problema de nutrição. Então, como é que você faz para as crianças dos Estados Unidos emagrecerem e estarem saudáveis, que é o que mais importa, e as da África estarem nutridas? Eles começaram a distribuir as pulseirinhas, quem fizesse mais exercício aqui, quanto mais exercício você faz aqui atingindo as metas, né, e tem lá umas escalas, é doado comida para o pessoal da África. Então, e é bem legal porque eles tinham visto anteriormente de fazer competição com as pulseirinhas, mas não tinha a história da África.
tinha um engajamento legal, porque é competição, mas a partir da hora que eles entenderam que se eles fizessem isso, iam salvar vidas num outro lugar, o engajamento foi bem maior. Tanto que hoje tem isso para famílias inteiras, é controlado pelo aplicativo, o exercício todo que a família faz, como que você vê como é legal as duas coisas totalmente alinhadas com o que é a lógica do game e com o que as pessoas... Marta, tem um case aqui no Brasil que é nessa linha e é genial e assim me obriga a fazer exercício, que é a possibilidade de você doar seus quilômetros, e aí são quilômetros corridos ou legal. pedalados, etc. É uma iniciativa que conta com diversos atletas de diversas modalidades, então tem gente do vôlei, tem gente de automobilismo, Cacá Bueno é um que está ali, etc. E aí você simplesmente baixa um aplicativo no seu celular, esse aplicativo ele sincroniza com qualquer outro wearable que você possa ter, pode ser um Garmin, pode ser um Apple Watch, pode ser o que for, e toda vez que você registrar um exercício, né, em passos ou em quilômetros pedalados, etc., ele soma, joga para essa plataforma e você escolhe para qual entidade você quer doar os seus quilômetros. Conta pra gente aí que eu quero saber. É isso aí, quilômetro solidário. Que legal. Todo mundo que faz exercício pode baixar, começar a doar seus quilômetros. Eu acabei escolhendo uma entidade que ajuda, na verdade, a pessoas que têm deficiência a também correr. Então, eu estou querendo multiplicar os quilômetros doados. Que legal. Mas tem uma gamificação por trás, isso justamente naqueles dias onde você está mais preguiçoso, você lembra que você tem uma responsabilidade associada ao teu exercício, então você fala, eu preciso ir, porque tem alguém dependendo do meu exercício. E nos dias que você não está preguiçoso, você está desperdiçando seus quilômetros. Perfeito, né? Então... é isso aí. Então, assim, registrem-se já nesse game. A gente pode ter um ranking lá pra gente ver quantos quilômetros você doou, etc. Então, registrem-se no game e aí comecem a doar os quilômetros que vocês fazem. Pra já. Agora... uma pergunta, né? Tudo isso me parece coisa para marcas grandes, que envolve muito dinheiro, muito investimento, né? Vocês acham que é possível a gente ter todos os elementos de gamificação, os 3 principais fundamentos, né, de games? Uma pequena marca, como é que ela poderia aproveitar toda essa história que a gente está falando aqui, na sua opinião? Bom, primeiro, propósito independe de tamanho de organização. Boa. Né? Eu acho que assim, propósito é... Para que a sua empresa existe? Para que a sua marca existe? Para que o seu produto existe? Ele resolve um problema? O que ele faz? Então, eu acho que propósito independe de tamanho de organização. E nessa linha do que a gente falou, é óbvio que determinados tipos de ação são para realmente grandes empresas. Agora, um vídeo de 15 segundos dentro de um game para ajudar um player a passar de uma fase, isso vai custar centavos. O problema é que a gente muitas vezes está mirando campanhas de marketing tradicionais que são extremamente caras, custosas, e a gente deixa de lado essas oportunidades. Então, vamos mirar, né, o ambiente dos games efetivamente como um ambiente saudável para a gente anunciar e a partir dele, né, criar uma plataforma mercadológica que possa servir para qualquer mídia. Os games hoje já são uma mídia que acabam pautando outras mídias, inclusive. A mídia cinema, por assim dizer, bebe muito dessa fonte. Né? A gente tem um lançamento que está em cartaz agora, que é Sonic 2. Sonic é um personagem que foi lançado pela SEGA. Muito tempo atrás. Para combater o Mario, inclusive. E para além disso, a gente tem filmes, né? Não só animações, mas a gente tem filmes, Tomb Raider, Assassin's Creed, Mortal Kombat, e por aí vai. Eu acho que a gente tem uma série de games que acabam pautando outras indústrias, e se você estiver lá, na origem desses games, você tem uma grande oportunidade de virar um blockbuster, mesmo sendo uma empresa pequena. Porque os elementos do jogo são incorporados nas grandes mídias. E se a indústria cinematográfica, por algum motivo, descaracterizar o jogo e tirar sua marca dali, vai soar fake. Então, se você está ali no nascimento dessa história, você certamente faz parte disso. Você faz parte do DNA, não pode tirar mais você, né? Não. Você está incorporado. Acho que tem que estar perto das startups de games também, né? Desse ecossistema, uma oportunidade, né? Para os pequenos também. E eu
queria voltar nesse ponto do Ads, né? Porque, de fato, ali é tipo o AdSense, né? Do Google ou do Facebook, né? O Facebook também tem a rede de parceiros deles. E um ponto é, a maioria das vezes você faz uma campanha e a mesma mídia, ou a mesma mensagem, o mesmo banner, vamos dizer assim, que aparece dentro do jogo e que aparece dentro de um site, né? E me parece que tá errado, né? Você deveria pensar muito em criar uma campanha especificamente em app, daqueles apps de jogos, pensando que ali vai estar no contexto, né? E tem que ter uma mensagem talvez mais aderente pro gamer, né? Perfeito. Acho que aí eu vou me emprestar de um dado que foi apresentado pela Sucharita Kodali. Ela é head de pesquisas da Forrester. E na abertura da NRF de 2019, ela trouxe um dado que para mim foi interessantíssimo e assim, daqueles dados que realmente explodem a tua cabeça. 89% dos varejistas americanos acham que estão oferecendo uma solução customizada para os seus clientes. Só 5% dos clientes acham que estão recebendo uma oferta customizada. E tanto faz se é um grande varejista ou até uma startup, uma empresa nativamente digital, como o Spotify. Eu sou meio pão duro, eu tenho o Spotify na versão free, tá? Então eu sou obrigado a escutar uma propagandinha a cada 30 minutos. Todas as minhas playlists são de rock e pop. Por quê? Que a cada 30 minutos eu tenho que ouvir uma propaganda de sertanejo ou de pagode. Ou de axé. E é uma plataforma de dados, hein? Uma plataforma que tem dados até... Não está trazendo valor para mim e não está trazendo valor para o anunciante. Isso, porque tá... O anunciante pagou para eu ser impactado por aquela propaganda. Não traz valor. Então, a gente tem que ir numa linha onde não é mais Big Data ou Big Exposição. É Smart Data. Smart Exposição. Não é para coletar todos os dados, é para coletar os dados que você vai efetivamente usar. E usar direito, né? Que plataforma eu quero estar, que jogo eu quero estar presente, para quem eu quero anunciar. Boa. Então é sobre ser smart e não ser big. É isso aí. E aí a gente entra numa outra discussão, né? Que é a questão da interoperabilidade de dados e privacidade de dados, porque para ser personalizado a certo nível você tem que deixar, né? E a grande maioria das pessoas, quando são perguntadas, apesar do iOS 14, do susto que todo mundo toma quando aquele negócio aparece, né? A grande maioria, segundo aí algumas pesquisas que eu leio, as pessoas querem algo personalizado, inclusive propaganda, estão dispostas a dar certos níveis de dados para isso, né? O ponto é só o dado sensível, né? Que acho que esse é o ponto da restrição do limite, né? Eu acho que você vai estar sempre disposto a ceder alguma coisa desde que você tenha uma vantagem relativa. Uhum. Então, qual é a vantagem relativa que eu tenho ao ceder alguma informação minha? Então, desde que a plataforma, o metaverso, o jogo, me confira alguma vantagem relativa para transmitir alguns tipos de dados normalmente não sensíveis e já são suficientes, e eu tenho uma vantagem com aquilo, eu vou poder servir ao merchant, eu vou poder servir a pessoa que vai botar as propagandas ali dentro do jogo com informações que são smarts. Eu acho que está mais nesse sentido de não é simplesmente pedir para capturar. A todo momento a gente está sendo obrigado a clicar em um banner para aceitar todos os cookies e etc. Para quê? Qual é a vantagem que eu tenho com aquilo? Né? A empresa que está fazendo isso simplesmente para estar compliance com a LGPD. Para quê? Para quê? Para que você está colocando um cookie aqui? Que benefício você, empresa, está tendo com isso para o seu produto? Então a gente continua na esfera do big, né? Big data, eu preciso coletar tudo. Se você não sabe o que você vai fazer com aquilo, não colete. Boa. Pausa para comerciais. A Marta aqui, ela é muito generosa, viu, Charles? A gente tem que dar alguma coisa. E desde o primeiro episódio, né, Marta? A Marta falou assim, não, vamos dar alguma coisa para os nossos ouvintes. E aí no primeiro episódio ela falou o seguinte, ó. Quem assistir ou escutar aos 20 episódios, porque essa temporada vão ter 20 episódios,
e fizeram um post com um insight marcando marketing na área digital, MKT na área digital, vai ganhar. Não, vai ganhar não. Vai concorrer, né? Porque pode ter empate. Vai É que concorrer. pode ter empate, esse é o ponto, Isso, né? Vai concorrer a uma NFT do Trends Marketing na área digital, que é a coleção comemorativa, que tem 100 palavras. 100 palavras. O Charles já tem a dele, É. porque ele é coautor, então ele já garantiu a dele. Por isso que já valorizou, inclusive, porque o Charles já tem, então já valorizou as outras, o certeza. passe, né? Com certeza. E aí, quem assistir aos 20 e fizer um post marcando com insights das 20 vai concorrer no NFT. Aí depois a gente decide o desempate, né? O critério de Isso, desempate. Exatamente, mas olha só de você participar, marcar, e ainda tem as coisas de cada episódio, a gente dá alguma coisa, né? Hoje também, se você colocar o insight mais bacana que você teve por causa da fala do Charles e marcar, você está concorrendo aos 10%, não é isso? Em qualquer produto. 10% no Insider do Marketing na área digital. E na né? imersão também. A imersão. E a gente também tem o radar. Dentro do Telegram. E até legal falar, né, Kiso, que isso aqui não é o NFT, tá, gente? Hashtag fica a dica. Isso Essa aqui é uma representação. um elemento comemorativo, representativo do NFT. O NFT, que é registrado, né, cada token é registrado, te dá direito aos 10% de qualquer produto nosso e remido no radar, né? O Remido NFT, no radar, para sempre, ó, o radar. É um título, né? É um Remido título VIP aí. Do melhor clube que No você melhor podia ter, clube do que você clube pode de nosso. Muito bom. Ó, Muito bom. e eu vou chamar o Charles para esse benefício aqui, viu? Ô, Charles, esse seu framework, ele tá em algum lugar disponível, tá? Ele está no meu livro, Inovação, Aberto. Digitalização, Transformação Digital. E ele pode sim ser colocado dentro dessa plataforma também, porque o maior propósito é ser útil para a comunidade de inovação. Então eu vou ter o maior prazer em colocar. Não, mas o seu livro tá disponível onde? Meu livro está disponível em qualquer marketplace. Boa. Para quem mora no Brasil, você tem a possibilidade de comprar e ele é print on demand. Então você pode receber a edição física. Agora, se você tiver em qualquer outro país, você pode sim pegar uma cópia digital, um PDF digital que você consegue ler no Kindle. Então, ó, fica a dica aí. A dica do livro. Mas não é para todo mundo, não. Vamos falar dos quantos primeiros? 10 primeiros? Pode Os ser. 10 primeiros que fizerem um post aí de um insight deste episódio, a gente vai dar o livro do Charles. E o insight do Combinado? Charles. Um insight do tem que fazer Charles. exatamente. O tem insight que pegar do o Charles. insight Falou dele. só coisa bacana até agora, um monte Exatamente. de coisa que a gente aqui já plum na cabeça. Então, o insight do Charles. Muito bom. Charles, chegou aquela hora da gente falar de coisas da cultura pop, né? Ou coisas legais aqui que tem relacionamento com o tema, obviamente, né? Charles, você tem algum filme ou série que você recomenda aí que tem a ver com tudo isso que a gente tá falando? Eu acho que, assim, você acabou citando uma dessas referências. Ready Player One, do Spielberg, eu acho que é genial. Até pra gente começar a entender no futuro, né? Os filmes do Spielberg sempre são um exercício de futurismo, né? No futuro, o que pode ser o eventual potencial disso que a gente tá concebendo agora como metaverso. Mas tem uma série do Netflix também, acho que é muito legal. A série é GDLK, é a abreviação de Godlike. GDLK é uma série, é bastante interessante. E aí, se você simplesmente quer... É saudosista com essa cultura dos games e tudo mais, você pode assistir Detona Ralph mesmo, que é bem legal, tem bastante coisa interessante Eu lá. gosto. Nossa, Charles, você citou uma que eu não vi. GDLK. Uau. Vou assistir. Hoje a já capa, tenho... né? A capa tem aquela fonte, né? Mais nostálgica de games, né? Exatamente. Ele conta toda a história da indústria dos games, inclusive com muitos dos exemplos que eu usei para escrever este capítulo dentro desse livro. Então, assim, muitas das referências estão dentro dessa série. É GDLK. genial. GDLK. Ah, vou assistir. Você falou do Dungeons and Dragons. Yeah. Sim. É exatamente o que tá no Stranger Things, não é? Exatamente. referência. Exatamente. o que tá lá. E assim, muitos filmes, né, acho que foram lançados e inspirados. O Senhor dos Anéis é uma grande inspiração de Dungeons and Dragons. Tanto que o Demogorgon, né? O do Senhor dos Anéis chama como o olho lá, acho que é alguma Sauron. coisa parecida. Sauron, né? Sauron. Tem uma semelhança, né? Sim, até sempre. nos nomes, né? Pois é. E Charles, eu tenho uma pergunta aqui que é dentro ainda desse contexto, né? De indicação, mas de indicação de game.
Né? A gente não tem isso no roteiro dos outros só convidados. Pra você, Charles, é Indicação só de pra game. você. Legal. Bom, então, acho que um jogo que me inspirou, inclusive, a escrever um artigo para a revista do MIT, a MIT Technology Review, foi Star Wars Galaxy of Heroes. Esse jogo eu indico, assim, muito para quem também quer fazer uma imersão dentro do universo de Star Wars. Eu acho que por isso já vale a pena. Se você gosta, se você é fã de Star Wars, você vai gostar disso. Mas é um jogo em guildas, de 50 players, e você tem 4 modos de jogo que eu acho que são modos que representam a forma de implantação, inclusive hoje, de culturas organizacionais. Que interessante. Que é player contra computador, e aí traduzindo para uma cultura corporativa é você num movimento de se aproximar da cultura da organização. Player contra player, e no caso da cultura organizacional é você em direção a outras pessoas dentro da organização para começar a ter o senso de pertencimento. Grupos de players contra um desafio muito maior do computador. E aí é uma referência a você ganhar espaço dentro do mercado, né? Você como uma organização, um pertencimento coletivo em direção a clientes, em direção a fornecedores, em direção a parceiros de negócio. E por fim, grupos de players contra grupos de players. E aí a gente pode colocar uma referência do Beat the Game, né? Onde na cultura o que a gente está falando são os rankings corporativos como GPTW, ranking das 150 mais inovadoras e por aí vai. É uma competição, mas que é uma competição saudável. Você estar presente dentro de um ranking desse, ser ranqueado como uma das 150 melhores guildas é a tua recompensa. Você não está muito interessado em falar assim, não, eu quero eliminar esse cara do ranking. Você quer estar presente no ranking. Então, como um elemento de tradução de cultura, eu acho muito interessante. E toda a organização que está por trás dele, em plataformas como Discord, aí você pode ver todo o movimento de robotização de processos que envolvem, inclusive, no caso de guildas que viram grupos de guildas, promoções, demissões de forma automatizada. E isso, para mim, é uma tradução que essa geração Z, quando estiver dominante do mercado de trabalho, vai querer isso. Provavelmente a gente vai ter processos de RH que ele vai querer a automação da avaliação das suas performances em função de algo metrificado e aí automatizado por robôs. Então, do ponto de vista de cultura, eu acho genial. Agora tem os jogos que são os hiper casuais. A gente vai sempre lembrar de Candy Crush, mas se você quer um desafio um pouco maior, você pode ir para Empire Kingdoms, e aí você tem um Candy Crush que na verdade também tem o desafio de você evoluir os seus personagens dentro do Candy Crush. Então fica aí mas eu quero agora uma indicação de game tipo Play to Earn, NFT. Play to Earn. Bom, vamos lá. Acho que primeiro é interessante conceituar esse movimento de Play to Earn, da onde ele está vindo, né? Eu acho que a gente até falou aqui, brincou um pouquinho sobre aquela coisa do Dungeons & Dragons. Você tinha uma aleatoriedade, você jogava dados para compor o seu personagem. A gente evoluiu para um formato onde você compra as coisas. Pay to win. Uhum. Então você compra joias, você compra diamantes, você compra a moeda qualquer dentro do jogo para você converter aquilo em vantagens dentro do jogo. Então você paga para vencer, e tem muita gente que gasta muito dinheiro dentro dos jogos para evoluir personagens, passar de fases, etc. Então criou-se uma nova lógica que é o Play to Earn. E aí uma série de jogos que estão associados aí a criptoativos, criptomoedas. Sem dúvida nenhuma, acho que talvez o projeto que mais hoje é referência é o Axie Infinity, mas mesmo assim eu falo sempre para a gente ter muito cuidado dentro desses projetos, né? O Axie Infinity ele nasceu como um projeto bastante sólido, bastante sustentável, até que teve um vazamento de segurança da informação na carteira que fazia a transição entre os ativos do mundo físico para os ativos do mundo digital, né? Foram 650 milhões de dólares, se não me falha a memória, que foram extorquidos de dentro dessa carteira, a Ronin,
Então eu acho que assim, ainda é algo muito novo. Olhando para a curva de Gartner, a gente está no pico das expectativas inflacionadas, então muito cuidado com jogos que prometem ganhos para a gente não cair em pirâmides e não cair em projetos que podem morrer dali a 2 ou 3 meses e levar todo o seu dinheiro embora. Muito bom. Tomem cuidado. Essa é a grande ameaça, né? Que a gente está falando aqui, né, de games hoje em dia, né? É você entrar num game NFT aí e perder seus ativos por descuidado também, né? Porque muita gente também deixa a sua carteira MetaMask ou, né, e no Chrome lá aberto para todo mundo ver, né? Livros. Bom, tem o seu livro, obviamente, né? Mas tem alguma outra indicação de livro? Tem. E até eu trouxe uma colinha. Boa. Para não esquecer os nomes dos livros aqui, eu vou indicar quase que uma trilogia aqui, Opa. Tá? Então, o primeiro, Sangue, Suor e Pixels. Essa aqui é do Jason Schreier. Já está traduzido, enfim, etc. Mas eu acho que é muito legal que ele conta dramas, vitórias, enfim, da história da construção da indústria dos games. Então eu acho sensacional. A Jenny McGonigal, que a gente já falou dela aqui, ela também tem um livro que é A Realidade em Jogo. E ela tenta expor justamente quais são os benefícios de se ter hoje toda uma geração que está nativa dentro de ambientes de jogos, né, e quais são os possíveis benefícios disso. Então ela olha sempre para o lado positivo. E o terceiro jogo que eu gosto bastante, aí tem mais a ver com design, né? A gente estava falando também fora dos microfones aqui sobre UX, etc. Design em game é algo super relevante e pode ser super relevante para qualquer aplicação. E aí o livro se chama Videogames, História, Linguagem e Expressão Gráfica, do Alan Richard da Luz e Carlos Zibel Costa. Eu acho que são 3 livros interessantes, são 3 prismas completamente diferentes. Enfim, se você se interessa mais por design, fica com esse. Se você quer entender como os games podem ser aplicados em qualquer ambiente, Jenny McGonigal. E se você quer saber um pouco mais da história, tem Sangue, Suor e Pixels. Melhor que encomenda, hein, Marta? Não é? Puxa. A gente pede um, vem 3, assim. Uau. Se você sempre é assim na vida. E né? o Inovação, Digitalização e Transformação Digital do Charles Schweitzer. Muito bom, Charles. Foi demais ter você aqui. Charles Acho que a gente conseguiu show. fazer uma combinação de game com marketing aqui, fantástico. E uma delícia de conversa, Não, né? uma delícia de conversa, a gente já passou da hora aqui. Mas, Marta, o que você acha? A gente tem takeaway ou já tá... A gente falou bastante, né? Falou bastante, mas eu acho que você anotou tão bonitinho, tantas coisas legais. É que a minha anotação já deu um livro aqui. Que eu quero, as minhas também, eu deixei, Vamos eu vi lá. que você estava fazendo takeaway. Não, bora lá então. Ó, primeira coisa que a gente falou aqui foi sobre o seu framework, né? Da onde que veio o Charles e por que ele tá tão envolvido com games, porque tudo tem a ver com inovação, obviamente, né? E a gente tem o benefício aí pra galera que fizer o insight vai ganhar o framework e o livro, né? Quer dizer, o framework tá dentro do livro, certo? Então, uma coisa tá na outra, né? Inovação é método, gente. Inovação é método. A gente precisa quebrar os processos, né? Para, obviamente, obter os resultados. E isso é inovação de verdade, né, Charles? Você falou isso aí. Mas para fazer isso tudo tem que ter um certo apetite a risco. E por isso que tem a ver com empreendedorismo também, né? Porque, obviamente, o empreendedor é o mais apetitoso. Quando a gente fala de risco, dúvida. Tem que ter perfil, né? Senão Tem que ter perfil. E a gente falou aqui que inovação de verdade é aquilo que entrega valor, senão não passa de uma boa ideia, né? Bom, muito legal. Bom, vou colocar aqui agora a parte toda que a gente falou sobre mitos, oportunidades, né? Primeiro, o grande mito é que os jogos são só para crianças ou para jovens e não, adultos. Inclusive as mulheres já passaram os homens, né? Quando a gente fala de jogos aqui. Mas dentro ainda da história toda das oportunidades e do porquê que os games têm a ver com o marketing, o Charles trouxe os 3 principais, vamos dizer, fundamentos, né? Que a Jane colocou. Porque ela fala muito do comportamento, né? Primeiro, o senso de propósito. Segundo, o senso de comunidade. Né? E o terceiro, o feedback instantâneo. E esses 3 elementos, eles podem ser e devem ser incorporados aí no dia a dia, na cultura organizacional. E por isso não é uma coisa apenas para grandes negócios, é para todos os tipos de negócios. Desde que você entenda os fundamentos, é possível adotar, né?
Principalmente a história do propósito, né? Hoje qualquer negócio tem que ter propósito, não é apenas criar para ganhar dinheiro, ainda mais hoje em dia, no momento que a gente está tão crítico, né? A tudo, né? Então a gente tem que pensar nisso. E o feedback instantâneo, que é uma forma que, na verdade, a Marta sempre fala, né? Que a tecnologia, né, molda o comportamento da sociedade, talvez pelo histórico que o Charles falou aqui, a gente cresceu jogando, tendo feedbacks instantâneos, e a gente acaba tendo essa expectativa na vida real, né, de obter feedbacks instantâneos. E quando a gente tem um one-on-one ali na empresa, isso não acontece. Melhor, às vezes nem tem one-on-one, né, porque isso já é talvez uma coisa avançada, né, para determinadas corporações. E aí fica aquela frustração. Então tem que aprender com os games para dar feedback. E o feedback tá na interface, tá no UX, tá em tudo isso aí, né? E olha só, game, gente, é estado de flow. É tá em estado de prazer, lazer, mas esse estado de flow que faz as pessoas ficarem até viciadas nessa história dos jogos, né? E quando a gente incorpora os elementos de jogos, fica tudo mais prazeroso, inclusive o trabalho, né? Quando a gente coloca tudo dentro da perspectiva dos jogos, né? E aí, já diria, né, o Pierre Levy sobre cybercultura, né? Que o game acaba trazendo as inovações antes de tudo. E a gente falou isso até em função do metaverso, né? Do que a gente está vendo hoje em dia. É muito alusão ainda ao que a gente viu dentro dos games, né? Os universos virtuais e tudo mais, né? Então os games, eles podem ser plataformas de lançamentos, testes de produtos, né? Então, adiantando essa história toda dos lançamentos, né? E olha só, atualmente aí, né? Até por conta das NFTs, uma das maiores oportunidades é das marcas, né? Patrocinarem skins, patrocinarem, né? Boosters, né, de alguma forma. Me lembrou até dos jogos Vorazes, né, que tem uma alusão dessa história dos patrocinadores, né? Não tem, sei lá? Tem. Dos patrocinadores, você tem que fazer, né? Os patrocinadores te dão alguma coisa, né? E por quê? Porque a realidade é uma mentira combinada, né? Então a gente tem que estar aqui junto, né? E, obviamente, o cérebro é ávido por competição. Então, assim, esse é o nosso maior motivador. Então, a gente tem que trazer esses elementos saudáveis, né, de competição saudável para dentro do marketing, das estratégias de marketing. E por isso até que as plataformas de mídias sociais estão fazendo sucesso, né? Porque é uma competição atrás da outra, né? Quem aparece mais? Quem faz a melhor dancinha? Quem faz o melhor post? Quem engaja mais, né? Quem tem mais seguidores? E é isso aí. Bom, temos muitas oportunidades, mas temos as ameaças também, né? Então a gente viu que nem todos os games aí, né? Falando de NFTs particularmente, porque está no pico, né? No pico ali do hype cycle, né? Então tem muito, vamos dizer assim, oportunista, né? Nessa história, quando a gente tem muitas tecnologias emergentes que estão no pico, né? Tem muitos early adopters, mas também tem oportunistas, né? Tem oportunidades, mas tem os oportunistas também nessa história. Isso é sempre importante ficar de olho. E veja só, gente, dado, né, para explodir a cabeça. 89% dos varejistas acham que estão oferecendo algo customizado para os seus clientes. E na prática, os próprios clientes, 5%, né, desses clientes acham isso. E toda essa história de customização tem a ver com personalização, smart data, né? Para a gente começar a ter uma smart exposição também das marcas, né? Para não ficar fazendo propaganda aleatoriamente, genericamente para todo mundo. Até porque o Charles é mão de vaca, ele não tá pagando o Spotify, então ele precisa ver propagandas personalizadas para ele, gente. Mas a propaganda tá dentro dos jogos, né? Então essa é uma das oportunidades até para os pequenos negócios, né? Usarem ali a rede de parcerias do Facebook ou do Google, né? Mas tem que pensar em fazer uma campanha mais direcionada dentro do contexto do jogo, até para você ajudar a pessoa a ganhar mais uma vida lá e continuar no game, né? E aí a gente teve todas as referências do Charles, que trouxe aqui uma biblioteca incrível. Fica a lição de casa dos filmes, das séries, dos livros, né? Eu vou fazer a minha, CD Muito LK. bom. Isso. Valeu, Eu Charles. também. Então tá aqui o nosso takeaway de hoje. Charles, Marta, muito bom, viu? Né? Muito bom. Charles, obrigado, viu, mais uma obrigada. vez. Obrigado a vocês. Foi um show de games aqui. É isso aí. E nos vemos no próximo episódio. E o Charles, gente, vamos falar mais uma coisa do Charles. Que toda sexta-feira, na maior parte das vezes, o Charles está lá como co-host do Renato Grau no Clubhouse. E é um papo incrível com vários outros especialistas. E o Charles sempre faz um take-away depois da sala. Então, vale a pena acompanhar ele lá também. Escreve também no LinkedIn sobre os games, sempre depois da sala, né? Ele coloca os links das matérias e das notícias. Então, se você quiser ficar antenado, siga o Charles Schweitzer Inovação no LinkedIn. e games.
Inovação e games. Boa. Bom, é mais o LinkedIn, né? Que você tá mais LinkedIn forte e Instagram. ali, né? Instagram Instagram também. também. Começando um pouquinho, eu deixava um pouco de lado, Como é mas que é o seu agora... arroba no Instagram lá pra galera saber? Schweitzer 1977. Ele deixou fácil, Ele né? deixou fácil. É só vocês verem, porque no título do podcast tá o nome dele. Então é só pegar o sobrenome a gente vai facilitar pra e colocar galera. o 977 na Copia e frente cola. que tá lá, é resolvido. Muito bom, gente. Então, nos vemos nos próximos... Ó, sonoplastia. Muito bom. Nos vemos no próximo episódio, episódio 6, com Luiz Pacete, sobre o comportamento do consumidor, que tá mudando, mudou bastante nos últimos 2 anos, né? Vai A continuar gente vai falar mudando, sobre então. isso. É isso aí, gente. Obrigado pela audiência. Até a próxima. Obrigada, Valeu. pessoal. Obrigada, Charles. Obrigado.